saiu de um lugar onde os partos e nascimentos eram assistidos, né, por pessoas da comunidade, né, mulheres leigas, mas leigas do ponto de vista do conhecimento técnico-científico, mas que tinham todo o conhecimento ali passado, né, pela sua ancestralidade. A gente saiu desse lugar, a gente veio para um lugar de intensa mecanização do trabalho de parto, onde o corpo da mulher era visto como uma máquina de produção mesmo, de escala, né, onde os médicos marcavam os horários dos procedimentos e faziam aquilo como se fosse uma linha de produção, de fato. E aí, isso explodiu, porque tudo que é em excesso vem um contraponto, e nasceu esse movimento de pessoas, de pensadores, de visionários, de militantes, que entendiam que não, que está tudo errado, que a gente tem que retornar um pouco para o que é natural e fazer um equilíbrio entre os dois conceitos. Chegamos até aqui. E as doulas? Onde as doulas entram na história dos partos? A doula, essa palavra é uma palavra de origem grega, que ela significa aquela que serve. Né? Eram escravas domésticas. Ela não era a parteira, né? Tem pessoas que confundem muito ainda o trabalho da doula. Às vezes, quando a gente fala, eu sou doula, ou eu vou ter uma doula no meu parto, a pessoa imagina logo aquele cenário, né? De parir em casa, ou de parir no mato, ou de parir, vai ser uma parteira. Não, a doula não é uma parteira, a doula nunca foi uma parteira. A parteira é a parteira. A doula ela era uma mulher que auxiliava e prestava suporte aos outros aspectos importantes para o bem-estar, para o bem fluir do trabalho de parto e pós-parto. Né? E pensando-se por esse olhar, percebe-se que a figura da doula sempre existiu, não com esse nome, não com a função, não com o reconhecimento de trabalho, de profissional que nós temos hoje, mas com essa função de auxiliar ao bem-estar do trabalho de parto, ela sempre existiu. Sempre existiram mulheres que ajudaram outras mulheres. Né? Aí, nessa imagem, a gente pode ver um registro esculpido em pedra de um parto, da Roma antiga. Então, a gente vê aí a parturiente, que está sentada, né, em uma posição verticalizada, inclusive, a parteira, que está ali embaixo, dentro que o menino está saindo, e essa pessoa lá atrás, que dá um suporte também, e é reconhecida como essa mulher que vivia na casa, né? Que era uma serva, que auxiliava em cuidar dos outros filhos, no bem-estar, de fato, daquela pessoa que estava parindo, para que ela não precisasse se preocupar com outras coisas. E então, nesses estudos todos e pensamentos sobre o que fazer para melhorar o cenário do parto, e como é que a gente deve agir, e esses protocolos que foram gerados, né, nesse congresso de 1985, que a OMS distribuiu como sendo o modelo mais adequado para a assistência, começou-se a pensar, né, o que a gente precisa fazer, quais são esses personagens que estão na cena do parto para contribuir para que esse parto ele seja mais positivo. E aí começou-se estudos e começou-se pesquisas e publicações de artigos, né, a respeito do tema. E a utilização moderna desse termo doula foi proposta por Dana Rafael no seu artigo, né, de 1973, onde ela fala que eles estavam adotando uma palavra para descrever uma pessoa, aquela que cerca a mãe, que se junta a ela em qualquer momento dentro do período perinatal, a doula. A palavra vem da Grécia, nos tempos de Aristóteles, significava uma escrava. Recentemente, ela vem para descrever uma mulher que entra na casa de outra mulher que acabou de dar à luz para auxiliá-la. E atualmente é utilizada para se referir a uma mulher experiente que cuida de outra mulher em algum momento do ciclo gravídico puerperal. Então, essa é a doula moderna, né? É um resgate dessa figura que sempre existiu, mas que agora, né, no nosso século, no nosso tempo, ela precisou ser revista e dada um nome para essa figura. E o nome que se deu foi doula. Então, a partir das menções da atuação dessa mulher que era presente na cena do parto, né, em outros artigos também que foram feitos, teve um artigo bem interessante também que está citado no material de referência sobre a amamentação, né? Os pesquisadores estavam pesquisando sobre sucesso da amamentação, o que se podia fazer
para que as mulheres tivessem mais sucesso em amamentar suas crianças. E um fator interessante dessa pesquisa foi que a pessoa que estava coletando os dados, ela estava ali com a família um tempo, né? Ela fazia a pesquisa observando as famílias, participava ali do trabalho de parto e coletava os dados também sobre o aleitamento depois que a criança nascia. Isso observou-se que as famílias que tinham essa pessoa que estava coletando os dados, o parto acabava fluindo melhor, né? Ela dava um certo suporte, até na parte da amamentação também. E aí eles pensaram, como é que a gente vai dar o nome dessa pessoa que teve esse papel tão fundamental nessa pesquisa, nesse estudo? E se percebeu, inclusive, que reduz o tempo do trabalho de parto e traz experiências positivas para essas mulheres aqui que fizeram parte desse estudo. E aí eles, a Dana Rafael citou essas pessoas como doulas. Então, a gente vai usar também esse nome. Então, essa palavra, ela começou a ser difundida para designar essa mulher que auxiliava outras mulheres a terem experiências positivas, experiências melhores nos seus trabalhos de parto e nascimento. E pessoas foram sendo reconhecidas como exercendo essa função. Na década de 90, tivemos Fadinha como a primeira doula do Brasil, né, reconhecida. Ela era uma professora de yoga, ela trabalhava com yoga para gestantes e para a preparação do parto. E em algum momento desse trabalho, que ela trabalhava com esses grupos de mulheres, algumas dessas mulheres começaram a pedir para ela estar na cena do parto, para ela ir junto. E aí ela começou a ir. Né? E um desses partos, um dos médicos disse, você é doula. E aí explicou para ela que essa palavra estava sendo muito utilizada lá fora. Aí ela disse, então tá, eu sou doula. E essa foi a primeira doula reconhecida como doula no Brasil, né? Uma mulher que ainda está viva. Vocês podem ver, inclusive tem uma entrevista com ela com a Tata Werneck, que é bem interessante, bem engraçada. É uma história recente, né? Década de 90. E alguns cursos começaram a se iniciar, cursos de formação de doula. Cursos promovidos pela Doula Internacional, que é uma instituição internacional que certifica doulas, né, no mundo inteiro. Também formou-se o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa em 2003, que promovia cursos de doulas, né, as mulheres iam para São Paulo, algumas doulas que nós temos aqui no Ceará, acho que Carol 30, inclusive, né, minha amiga, fizeram esse curso, né, as mulheres tinham que se deslocar para outro estado. Eu fiz lá em 2008. Temos muito... Eu estou contando essa história de um lugar, de uma pessoa que está garimpando coisas, né? Eu me formei em 2020, gente, então tem muita história antes de mim que eu estou garimpando, eu estou contando isso com muita honra e respeito, né, a vocês que vieram antes, que construíram esse lugar e que viveram todos esses processos, né, que eu estou aqui trazendo essa história para vocês. Então, eu e a Carol, a gente sempre acha ótimo quando a gente ouve essa história, né? Deixa eu só dizer uma coisa, essa foto aí da marcha do parto em casa, tu conseguiu aonde? Porque essa pessoa do canto esquerdo sou eu. E eu não tenho essa foto. Eu olhei, rapaz, isso aqui é a Semiramis. Sou eu, essa que tá no M. Mulher, eu botei no Google Marcha do Parto em Casa, 2012 Fortaleza. Aí apareceu, tá nas referências, viu? Tá aí nas referências. Aí aparece uma matéria do jornal O Povo, eu acho. Traz essa foto aí. Legal. Muito legal, né? Muito recente, gente. Carol 30 tem uma foto linda também dela com um buchão enorme, participando nessa marcha. Pedi, mas a Bonita não me mandou a foto a tempo para eu botar aqui na apresentação de vocês. Mas vejam que é um movimento muito recente, né? E vocês dessa turma estão tendo essa oportunidade de fazerem parte dessa história, conhecendo, né, mulheres contemporâneas de vocês, todas nós, que vivenciaram isso, né? E, na verdade, o trabalho da doula, a profissão doula, é uma profissão em movimento. A gente está sempre construindo, então sempre vão ter muitas histórias partindo de diferentes lugares, né? Cada doula no seu estado vai contar também a história do movimento no seu estado. E isso é muito bonito, né? E aí, no Ceará, em 1998, nós tivemos também um projeto, né? Que, novamente, aquele projeto que veio para cá, farejando as coisas do Dr. Galba, né, o projeto do Dr. Galba, e chegou aqui no Ceará, essa agência japonesa de cooperação,
E em 1998, houve o Projeto Luz. Esse projeto, ele tinha o objetivo de trocar experiências entre profissionais do Japão e do Ceará, profissionais que estavam dentro dessas vivências colocadas pelo professor Galba, né, dessa modificação que aconteceu aqui no Ceará a partir desse projeto dele, e colocar isso em contato, né, as duas realidades opostas, né, do Japão e do Ceará, cooperando para o mesmo fim, que era colaborar com um projeto para a humanização do parto e nascimento. Então, algumas profissionais daqui foram para lá e alguns de lá vieram para cá para fazer essa troca, né? Conversei, inclusive, tenho que entrevistar Ineida Semiramis, que ela fala que foi uma dessas pessoas que foi, né? Ineida é uma pessoa que está aqui, né, responsável por maternidades como os Gonzaguinhas, né, uma pessoa que está em diálogo com a Associação de Doulas, né, que também tem muita história para contar, e ela fala que foi uma dessas pessoas que foi para o Japão fazer esse treinamento lá, passou 3 meses lá, vendo como é que funcionava a casa. Esse bichinho, porque a minha professora, na época, né, ela tinha recém chegado do Japão, que era a professora Gorete. Então, quando eu fui fazer o meu estágio na maternidade escola, que também era berço de Galba de Araújo, né, e onde também estava esse projeto Luz também atuava na maternidade escola, isso que você acabou de citar, né? E aí a minha professora Gorete, ela tinha ido fazer esse treinamento no Japão. Então, eu tive aí essa honra, né, de estar com mulheres que tinham recém-chegado do Japão. Então, eu não tenho dúvida de que uma boa parte aí do meu ativismo, né, nessa trajetória tem a ver com essa oportunidade, né, que eu vivenciei com essa professora, com certeza. E ela conta, né, a primeira vez que eu conversei com Ineida foi quando reabriu o Gonzaguinha do José Walter, que teve reforma recente, né? Talvez algumas de vocês acompanharam pelos noticiários. E aí ele reabriu e eu fui, né, como presidente da Associação de Doula, fazer esse diálogo com ela para a gente formalizar a entrada das doulas na maternidade, organizar protocolo, né, organizar de fato para que as doulas pudessem atuar dentro do Gonzaguinha do José Walter. E aí ela foi me contar, né, desse projeto, que ela tinha ido, que ela foi uma das primeiras doulas formadas também, porque quando ela foi para lá, havia essa pessoa, né, doula lá, e aí ela trouxe para cá, todas elas que foram, né, esse lugar dessa mulher que auxiliava as mulheres que estavam em trabalho de parto. Então, ela de fato foi uma das primeiras pessoas com essa formação também, né, as mulheres desse projeto aí, em 1998. Então, foi uma coisa também muito inovadora, né, dentro do cenário dessa assistência. E nessa época também, gente, na década de 90, né, os cursos de formação de doula, eles eram diferentes do que hoje a gente tem, né? Eram cursos mais voltados para a atuação mesmo do suporte de trabalho de parto, de método de alívio de dor, né? A própria educação perinatal, pelo que eu li, Semiramis, e se eu estiver errada, me corrija, por favor. A educação perinatal, ela não estava estruturada como hoje a gente estrutura dentro dos projetos de formação de doula, né? Era mais um suporte para que se treinassem mulheres para auxiliar no trabalho de parto, não é isso? Eu acho, inclusive, que foi essa a formação que a Carol fez, porque ela estagiou dentro da maternidade escola, né? Que, de fato, era isso. As doulas, elas eram doulas comunitárias e tinham vínculo com as instituições. Então, não tinha esse movimento. Tanto que esse é o movimento que a Ineida, né, como você citou, ela também tem como referência esse movimento, né? Então, esse papel posterior de doulas particulares, né, de serem contratadas pela mulher, é algo um pouco mais recente, né, que iniciou no ano de 2000, né, e aí a gente tem essa referência de 2003 do Gama, que já é nesse formato, né, mais diferente, né, e os outros que vêm na década de 2000 para cá, eles já têm esse objetivo de formar doulas particulares, não necessariamente vinculadas à instituição. Então, vocês vão, em algum momento, ler sobre as doulas comunitárias, que é essa formação
que às vezes é uma voluntários, formação mais curta, de 20 horas, que tem vínculo com as instituições. Não é que tenha vínculo com as instituições, mas como ela é uma doula da comunidade ali perto do hospital, ela acompanha as mulheres que são ali da comunidade. Normalmente elas têm um horário certo dentro do hospital, né? A maternidade escola durante muito tempo, inclusive, teve essas doulas. Mas hoje em dia eu acredito que não tem mais, já faz um tempo, né? E aí esse formato que vocês estão vivenciando realmente já é um formato diferente, né? Então a gente realmente está num processo de transformação ainda, de profissionalização da doula, né? Sim. E essas doulas comunitárias eram voluntárias, não é isso? Então, hoje a gente traz essa nova proposta, né? Isso mesmo, doulas voluntárias. Então, vamos entender também o que é que começou a acontecer no Brasil com todo esse caldeirão de movimentos, de artigos, de coisas sendo produzidas, de pessoas sendo formadas, de mulheres sendo formadas para auxiliar outras mulheres, né? O que é que aconteceu em 2010? Em 2010 aconteceu uma pesquisa muito importante, que foi a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Públicos e Privados, feita pela Fundação Perseu Abramo e o SESC de São Paulo, que foi a pesquisa, ela aborda vários aspectos da vida das mulheres brasileiras. Um dos aspectos que ela aborda é essa parte do parto, da assistência ao parto. E essa pesquisa, ela trouxe um dado novo, que não se tinha falado ainda de forma tão aberta. E ela mostrou que 1 em cada 4 mulheres do Brasil sofria violência obstétrica. E aí veio esse termo, violência obstétrica. Né? Uma coisa aí. Eita, o que é isso? Violência? A mulher no trabalho de parto sofre violência obstétrica? Começou a ser um burburinho a partir dessa pesquisa sobre esse tema. Em 2012, que também está aí no material, esse material está muito rico, viu, gente? Deem uma olhada aí nesse material de referência no final dos slides, porque tem muita coisa interessante. Em 2012, no Fantástico, vocês conseguem ver essa matéria, porque 2012 está bem aí, né? Bem recentinho. O Fantástico exibiu uma matéria sobre parto domiciliar. O que aconteceu, né? Com todo esse burburinho, eita, violência, a mulher sofre violência quando está parindo. No Brasil, 1 em cada 4, eita, o que é isso? Né? Começou-se a buscar mais esse conhecimento, as mulheres tomaram o movimento feminista também forte, né? Nesse lugar de os corpos das mulheres, né, estão sendo violentados. Então, começou um movimento contrário, muito forte, de, eita, então eu não vou parir no hospital, vou parir em casa. E aí, em 2012, o Fantástico foi fazer uma reportagem sobre esse movimento no Brasil que estava acontecendo de muitos partos domiciliares, das mulheres estarem querendo parir em casa, estarem querendo resgatar esse negócio de parir em casa, né? O que é isso? Como é isso? Como é esse parto domiciliar? Então, tem essa reportagem aí no Fantástico. Inclusive, tem a Ana Cris também como dona assistência, que foi uma das fundadoras aí do Gama, que é esse grupo de apoio à maternidade ativa, como parteira, né, na reportagem. E um médico, ele se pronuncia, né, passa a reportagem lá, passa a mulher parindo, passa as doulas, né, cita que a mulher tinha 2 doulas e tinha a parteira, que era a obstetriz. E depois que passa a reportagem, a família contando, né, que tinha sido muito positivo para eles e tal, o médico fala, que é o médico Jorge Kahn, ele fala sobre que era isso mesmo, que os partos de risco habitual não precisariam necessariamente ser feitos em hospital, não precisariam de cirurgia, e estava tudo certo, que era... Nem todas as mulheres, obviamente, poderiam optar por parir em casa, apenas as mulheres que não estivessem no alto risco, mas que era isso mesmo, né, que estava tudo certo. E esse médico, depois dessa reportagem e das repercussões dessa reportagem, que foi uma reportagem que repercutiu muito na época, o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro fez uma denúncia contra ele, né, ao Conselho de São Paulo, que ele era médico de São Paulo, e aí teve algumas repercussões negativas para ele, e isso deu origem a esse movimento da Marcha pelo Parto em Casa, que Semino está aí levantando a bandeira e levando essa faixa maravilhosa da Marcha do Parto em Casa. E foi um movimento unificado, né, nacional, que aconteceu em muitas partes do Brasil. Aqui em Fortaleza foi no dia 17/6/2012, no aterro da Praia de Iracema, né, caminhando ali pela beira-mar, e as mulheres reivindicando o direito de parirem seus filhos em casa, né, da forma como elas desejassem. E
Lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, nessa região sudeste, aconteceu, devido a isso, a toda essa repercussão que teve, né, de as mulheres se levantando e militando por esse modelo de parto, né, não medicamentoso, um parto fisiológico, um parto mais respeitoso. O Conselho Regional colocou uma resolução que impedia a atuação de doulas, obstetrizes e parteiras. Pronto, ninguém mais vai atender esse negócio de parto, acabou, agora todo mundo vai para o hospital e doula não pode mais nem trabalhar, lá no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 2014. E em 2012, essa resolução ela foi derrubada em 2014 por entendimento de que o Conselho de Medicina não podia atuar em outras profissões, eles só podiam atuar nos médicos, né? Não tinha nada a ver eles estarem ditando regras para outras profissões. Então, foi anulado em 2014. Mas as doulas que estavam no Rio de Janeiro nessa época ficaram. E agora, né? O que faremos? Quem vai olhar por nós? Quem vai lutar por nós? E não tem ninguém para lutar por nós, é nós por nós. Então, elas decidiram se organizar em grupos, em associações, né? E a Associação de Doulas do Rio de Janeiro, ela acredito que é a mais forte do Brasil, né? O movimento também da Federação de Doulas vem muito de lá do Rio de Janeiro por conta disso, de uma grande perseguição nessa época, né? Muito recentemente, 2014, elas conseguiram a anulação dessa resolução. E também nessa época, né, de 2012 a 2013, o que aconteceu também é que essa pesquisa de 2010 ela foi questionada pelos conselhos, né, pelo CFM, e disse, não, mas foi muito poucas mulheres. Esse dado aí de 1 para 4 não é real, essa pesquisa aí não representa. E aí foi feita, então, uma pesquisa mais robusta no Brasil inteiro, chamada Pesquisa Nascer no Brasil, que vocês também podem ler ela completa, e trouxe esse dado e muitos outros, e que era assim mesmo, e que o parto no Brasil era cheio de violências obstétricas, né, muitas coisas, e ela validou essa pesquisa anterior e acrescentou mais dados, né, e mostrou realmente que o cenário do parto, nascimento no Brasil era violentíssimo. E aí, em 2013, esse documentário, né, O Renascimento do Parto, é uma doula com o Eduardo, que era o esposo dela na época, né, e eles estavam ali também vivenciando muitas coisas a respeito disso, né, nas próprias lutas, e decidiram fazer, com alguns financiamentos, esse documentário chamado Renascimento do Parto. Érica de Paula, a doula, continua como doula até hoje, e o documentário foi feito, e eles queriam mais, eles não queriam só fazer o documentário, eles queriam que esse documentário fosse para o cinema, que todo mundo pudesse assistir, e que tivesse mais pessoas entendendo o que era que estava acontecendo no Brasil e se engajando e tendo acesso a esse cenário maluco que estava acontecendo no Brasil, né? Que a gente precisava ter mais pessoas para lutar pela causa. Então, eles fizeram financiamento coletivo, né? Eles solicitaram financiamento coletivo, que eu encontrei, inclusive, a página do financiamento coletivo com o texto da solicitação das vaquinhas, que está também no material de vocês. E eles solicitaram para que pessoas pudessem apoiar essa causa e eles pudessem bancar a exibição desse documentário nos cinemas. E aconteceu maravilhosamente, né? Eles tiveram muitos recursos de muitas pessoas, né? Colaboraram para que isso fosse possível. E também nesse ano de 2013, com toda esse burburinho todo, né? Esse movimento vulcânico da humanização do parto-nascimento, houve também uma expansão dos cursos de formação de doulas no Brasil inteiro, inclusive Mãe do Corpo, né, Semiramis, perguntei Semiramis qual foi o primeiro ano da formação de doulas aqui, né, pelo Instituto, 2013, juntamente nesse movimento, né, de tudo isso que aconteceu. E também... A gente fez um evento aqui na Mãe do Corpo para... participou do crowdfunding. A gente juntou também dinheiro aí para mandar para essa galera aí do vídeo, do Renascimento do Parto. Participamos ativamente aí do movimento também. Maravilha. E foram recursos que ultrapassaram, inclusive, o valor que eles estavam solicitando. Foi um sucesso, né? E
muitas mulheres foram para os cinemas assistir com suas famílias, com meninos pequenos nos peitos, e assistir esse documentário nos cinemas, né, de muitas partes do Brasil. Foi realmente um movimento muito potente, e dessa forma, com essa estratégia, conseguiu-se chegar a muitas pessoas, né. Há pouco tempo atrás, esse documentário ainda estava no Netflix, então é um documentário muito impactante, né, e que muitas pessoas podem ter acesso. É sobre isso, fazer a diferença. É isso, Yasmin, a gente não faz a diferença só. A gente precisa de um conjunto de pessoas, né? Mesmo as pessoas visionárias, elas precisam de pessoas ao seu redor para fortalecer a ideia e para levar adiante, né? Quando aquele visionário se for. Então, a gente sempre tem que colocar em mente essa ideia do coletivo, de andar junto, né? De construir coisas juntas. A gente constrói coisas muito sólidas, esse movimento, né? E nós mulheres temos muito isso, né? De estar em círculo, de estar se alimentando da energia uma das outras para continuar as nossas ideias, né? E os nossos sonhos. Então, foi assim, né, que chegamos até aqui. Em 2013, tivemos também uma coisa muito importante para a nossa profissão de doulas, que foi o registro, né, como profissão no Brasil, né, que é o CBO. O CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. É o lugar que diz que a profissão, que tem a profissão. Né? Ele descreve ali o que é que aquela profissão faz. Então, nós doulas fomos inseridos em 2013, nós começamos a ser vistas, de fato, como profissionais dentro, né, desse sistema de assistência. Né? Nós começamos realmente a existir oficialmente, digamos assim, dentro da legislação, através desse CBO, que foi em 2013.